Boa noite, caro telespectador, e boa noite, caro internauta. Numa altura em que o país é marcado por vários acontecimentos, entre eles políticos, sociais e econômicos, urge a necessidade de analisar cada facto e propor melhorias e, por que não, soluções. É por isso que a MBC TV traz assim o programa Nas Margens de Chiveve, onde todas as segundas-feiras, com a presença inequívoca do Dr. Pedrito Cambrão, descortinamos os principais assuntos que marcam a atualidade nacional. Afinal, quem é o Dr. Pedrito Cambrão? Ele é diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidade da Unizambeze e também é doutorado em Sociologia pela Universidade do Porto, Portugal, detém uma licenciatura e um bacharelato em Filosofia, ainda detém um bacharelato em Teologia, entre outros títulos acadêmicos que foi granjeando ao longo do seu percurso acadêmico. É uma figura que dispensa apresentações, já teve passagens por universidades portuguesas, já colaborou na área de pesquisa na German Institute of Development and Sustainability, isto na Alemanha, e hoje nós vamos conversar com ele, vamos descortinar três principais assuntos por ele eleitos, a começar mesmo pela seleção de individualidades ao cargo de reitor na Universidade Unizambeze. Muito boa noite, Dr. Pedrito Cambrão, e bem-vindo a este espaço de interação. Boa noite, nosso apresentador ou entrevistador, Rui Jedge. Boa noite, os nossos telespectadores e internautas. De facto, é uma alegria, é um privilégio e responsabilidade também entrar neste programa nas margens do Chiveve, ou seja, nas margens da cidade da Beira. Chiveve é este rio mítico que passa pelo coração da cidade da Beira, e é daqui onde vamos fazer algumas análises, alguns comentários da resenha semanal sobre o pulsar do nosso país do ponto de vista social, político, porque não também econômico e até cultural e religioso. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, daí que vamos falar sobre estes assuntos. Pois, é um dos assuntos que já tinha feito referência, que elegeu para a nossa interação hoje, tem a ver com a eleição. Houve uma eleição no dia 8 passado do novo reitor e vice-reitor da Universidade Zambeze, uma eleição, diga-se, renhida, que inclusive estiveram lá figuras bem sonantes ao nível do nosso país, acadêmicos, que tinham como propósito subir até a posição número 1, digo assim, da direção desta universidade. Elegeu este tema, por quê, Dr. Cambrão? Rui Jedge, como bem disse, foram eleições renhidas. Depois de alguns dias de preparação de candidatura, acho que na sexta-feira passada, na presença do secretário de Estado da Educação para o Ensino Superior, o professor Dr. Edson Mapakwa, tivemos a seleção para propositura de individualidades ao cargo de reitor. O Conselho Universitário selecionou 3 individualidades para o cargo de reitor, assim como 3 para o cargo de vice-reitor. Eu disse seleção, pois estas 3 individualidades mais votadas concorriam 4 para o cargo de reitor, assim como 4 para o cargo de vice-reitor. Acho que a lei permite que 3 dos mais votados sejam enviados ou propostos ao Presidente da República, o alto magistrado da nação, para, no uso das suas competências e da sua consciência, escolha uma daquelas 3 pessoas para o cargo de reitor e também uma daquelas outras pessoas na lista tríplice para vice-reitor, para a pessoa de vice-reitor. Então, tivemos na lista para o reitor, o atual reitor, com 16 pontos, seguido do professor Luís Cristóvão, com 13 pontos, e depois tivemos a terceira pessoa mais votada, que foi o professor Armindo Tambo, com 7 votos. Portanto, o professor Dr. Betancourt Preto Cabeça, atual reitor, com 16, o segundo, o professor Luís Cristóvão, com 13, e o professor Armindo Tambo, com 7. Para a lista tríplice dos vice-reitor, tivemos
o professor Harold Chat, com 19 pontos, seguido do professor Shume e, por fim, o professor Alexandre Baia, em terceiro lugar. Então, essas pessoas vão para o reitor, e o reitor, no uso das suas competências, no bom senso e na sua consciência, vai escolher um para reitor e outro para vice-reitor, ou então poderá escolher uma pessoa externa, uma figura externa. Assim preconiza a atual lei para a escolha dos reitores, escolha a nomeação dos reitores. Pois, agora, temos aqui, conforme já dizíamos, uma eleição renhida que os corredores já apontavam o professor doutor Esaú Menezes como candidato preferencial, algo que, pelos resultados, não veio a acontecer. O professor doutor Bettencourt sai vencedor e toma, neste caso, a posição de reitor desta universidade. Entende que a eleição ocorreu em melhores condições ou nem por isso? E o que é que a eleição do professor Bettencourt poderá trazer para esta universidade? Digo isto porque, ao olhar... O Menezes foi muito badalado. Pois. Foi muito badalado. Mas uma coisa é a popularidade, ou é aquilo que as pessoas pensam, o que o povo pensa. Outra coisa é aquilo que o Conselho Universitário, os membros do Conselho Universitário, acharam que deviam ser as pessoas propostas para o Presidente da República. Pois cada o candidato apresentou o seu manifesto e os membros do Conselho Universitário, em função dos manifestos, em função do historial das pessoas, escolheram aquelas 3 pessoas. Infelizmente, o professor Esaú Menezes não teve voto algum, mas assim, foi uma competição. Por que não teve voto algum? Isso já não sei dizer, mas o certo é que foram propostas 3 pessoas. Há aqui de ficar claro que o professor Bettencourt, assim como o professor Luís Cristóvão, bem como o terceiro mais votado, fazem parte da lista tríplice, e em função dessa lista o presidente pode escolher quer aquela pessoa que tem mais votos, quer que está em segundo lugar ou em terceiro lugar. Portanto, está tudo aberto. E ainda eu dizia, até uma pessoa externa pode ser escolhida. Na história de reitores de Moçambique, isso já aconteceu e muito. Por isso estamos num momento de espera. Eu dizia, no uso das suas competências, da sua consciência e do bom senso, cabe ao presidente da República escolher um dos 3 ou até uma figura externa. Aliás, o professor Esaú Menezes também pode ser escolhido para reitor. Então, aguardemos. E a academia está a ser agora flagelada por um fenômeno que deixa, de certa forma, a desejar. Durante esta eleição, houve alguns conteúdos que circularam pelas mídias sociais, trazendo alguns comentários não muito benéficos para a candidatura do Dr. Bettencourt. Entendia-se haver ali algum ataque à sua pessoa, à sua integridade, para que não pudesse então alcançar os votos esperados. Mas também assistimos a uma situação na Unilúrio de alguma contestação à liderança naquela universidade. O que é que isto vem a ser? Será que estamos a ter aqui alguma degradação do espírito, digamos, acadêmico, científico, e a dar espaço a comportamentos muito mais politizados? Estou sem energia, estou a usar agora meios alternativos. De facto, estamos a atravessar um momento menos bons no setor da educação, assim como atravessamos momentos menos bons no país. Parece que também somos a reflexo do país. Mas gostava de aqui frisar que a Unizambeze procura, dentro das suas possibilidades e insuficiências, fazer com que o processo de ensino-aprendizagem sigam as normas próprias do ensino que se espera ser um ensino superior. Há reportagens que falam do estágio atual da nossa academia. Deve haver muitas razões por detrás disso, mas, como eu dizia, infelizmente as universidades também são fruto daquilo que o país é. É verdade que devem ser as universidades o centro do saber, o centro da ética, deve ser laboratório até da boa governação, laboratório da justiça, laboratório dos bons procedimentos. É assim que deviam ser as academias. Mas, estando num país como este, às vezes se diz que o coletivo influencia o singular,
talvez, por conta disso, as universidades também são influenciadas por aquilo que é o pulsar do país. Mas faço votos que, diante destes problemas, as universidades possam refletir sobre o seu papel e aquilo que elas devem ser. Devem ser o barômetro, como eu dizia, da boa conduta, da boa governação, da justiça e, por que não, luzes desta sociedade que enfrenta os problemas que tem. Devem ser as universidades a indicar o melhor caminho para a boa convivência, o melhor caminho para o rigor social e, sobretudo, o rigor acadêmico. Não nego que estejamos a ultrapassar ou a passar por um momento difícil, mas que este momento sirva de reflexão para melhores momentos. Diz-se que depois da tempestade vem a bonança. Oxalá que façamos reflexão sobre este momento nebuloso, nevrálgico em que as universidades se encontram, para que elas possam ocupar a sua função de serem a luz do mundo. Pois, o Dr. Cambrão escolheu também falar do Dia Africano da Descentralização e Desenvolvimento Local e olhar para a questão da descentralização. É um processo que já remonta desde 1994, um processo que depois culminou com o pacote legislativo de 2018, que trouxe algumas atualizações. O que leva também o doutor a escolher exatamente este assunto? O que Moçambique é atualmente quando se fala de descentralização? Temos agora a questão que também faz parte deste assunto, desenvolvimento local. Fomos brindados recentemente por uma iniciativa presidencial de um fundo de desenvolvimento econômico local. Como é que olha para esses fenômenos como um todo? Este é um tema que o Dr. Cambrão também elegeu para poder então debruçar-se sobre ele nesta edição do programa. Isto porque celebrou-se ontem, dia 10 de agosto, o Dia Africano de Descentralização e Desenvolvimento Local, e em Moçambique, em particular, este processo de descentralização é um processo que remonta desde 1994 e foi, digamos assim, cunhado atualmente, recentemente, assim que é em 2018, com um novo pacote legislativo que veio trazer várias mudanças. Se o telespectador e internauta se recorda, houve introdução das eleições distritais, entre outros aspectos. Hoje vemos, por exemplo, secretários de Estado, mas tudo isso com o objetivo de garantir que os serviços públicos cheguem para todos, haja melhores condições. Já cá está de volta o Dr. Cambrão. Estava mesmo a perguntar, Dr. Cambrão, qual é a sua visão quando olhamos para a questão da descentralização em Moçambique, olhamos também para a questão do desenvolvimento local. Descentralização porque já remonta mesmo de 1994 e até hoje debatemos descentralização. Sim, nós elegemos este tema depois que adotamos a Constituição da multipartidarização, assim dizíamos, a Constituição que advoga a muitos partidos, que advoga a democracia, e olhando para a democracia, que é o poder do povo, poder centralizado no povo, nós achamos que a descentralização é muito importante para que, de facto, este poder que está no povo, e normalmente o povo está na periferia, então deve ser a base, o povo a tomar as rédeas do seu destino. Estamos a dizer, se nós vivíamos num Estado centralizado antes da Constituição de 1994, com esta nova Constituição, o poder deve voltar ao centro, que é o povo, e não aos governantes, mas sim o povo, porque a democracia é o poder ou a autoridade do povo. Com a descentralização, delega-se o poder ao povo. É o povo que decide o que acha melhor, é o povo que diz aos governantes o que devem fazer, e os governantes apenas são servidores do povo. Então, as políticas, as intenções devem ser tomadas na base, ou seja, pelo povo. E cabe ao governo fazer valer ou fazer com que estas políticas adotadas pelo povo ou emanadas do povo sejam cumpridas. Então, a descentralização significa dar voz aos sem voz nem vez, que é o povo. E o povo faz parte local. É este povo que está lá nos recônditos, mas é este povo que deve ser escutado. Entra não
da área, a democracia, digamos, representativa dos partidos, mas também a democracia participativa. O povo deve participar na decisão daquilo que lhe diz respeito. Não deve ser apenas um obediente, mas sim uma entidade proativa, pois é esse povo que se diz estar no centro da descentralização, é este povo que está naquele poder local, na periferia. Então nós achamos que o Dia Africano de Descentralização é importante para tomarmos consciência que, veja-se em conta, o que está plasmado, a ortodoxia, aquilo que está plasmado, não chega à ortopraxia, ou seja, não é praticado. É preciso trazer a consciência aos decisores políticos para que possam dar voz àquelas pessoas sem voz nem vez, que é o povo, que é o poder local, que, veja-se em conta, é negligenciado. Mesmo os parlamentares, antes de tomarem decisões, deviam voltar ao poder local para escutar as aspirações do povo, para, em função disso, desenhar políticas de boa governação para o bem-estar deste povo. Pois, e que caminhos nós podemos efetivamente traçar para que de facto tenhamos uma descentralização real? Digo isto porque, em termos formais, legislativos, temos este conceito, temos leis que vêm de facto colocar em funcionamento a descentralização, mas quando vamos para o poder local, vamos para os distritos, vamos para as províncias, percebe-se que ainda há, em parte, algum desconhecimento do real conceito desta descentralização e depois a própria implementação da descentralização. Aquilo que eu dizia, que temos boas leis, mas a prática deixa muito a desejar. Há uma distância abismal entre a ortodoxia, as boas leis, e a ortopraxia, ou seja, a prática. Então, o que fazer? Primeiro, é preciso educar as pessoas. É preciso a conscientização das pessoas sobre o pulsar jurídico e político do país. As pessoas devem conhecer os seus direitos e os seus deveres. As pessoas devem saber o que acontece no país. Então, aqui, educar sobre a descentralização. O segundo ponto, não menos importante, é preciso exigir dos representantes do povo, os deputados ou parlamentares, para que eles também estejam a par da descentralização. E, sobretudo, aquilo que eu dizia, que quando tomam decisões, quando emanam leis, essas leis sejam fruto da consulta popular. Não apenas uma consulta cosmética para o inglês ver, mas uma verdadeira consulta. Os parlamentares devem ir à base. Assim como os parlamentares exigem ao poder, digamos, governativo, aos nossos governantes, que eles cumpram com o seu dever como governantes, como ministros, os parlamentares também deviam passar, digamos, por um escrutínio, por um momento em que eles deviam dizer como parlamentares o que já fizeram daquilo que já prometeram. Outro sim, seria tão bom que os parlamentares não estivessem lá, ou não fossem lá, ou não chegassem lá por conta de uma lista partidária, pois eles não representam os partidos, os parlamentares representam o povo. Se representam o povo, os parlamentares deviam ser fruto da lista do povo, lá nos bairros, lá nas localidades, lá nos distritos. Então, esse modelo de ser lista do partido parece mais uma partidocracia, poder dos partidos, e não uma democracia, que é o poder do povo. Então temos que passar da partidocracia, poder dos partidos, aquela que faz a lista para que a pessoa possa ir ao parlamentar, representar o povo, mas para a democracia, que é o poder do povo. Essa lista seria de verdadeira lista daqueles que representam o povo e não daqueles que representam os partidos, porque o que nós temos é apenas uma partidocracia camuflada em democracia. Pois, estamos mesmo já na reta final da nossa conversa, Dr. Cabral, mas resta-nos o último tópico e queria ouvir mesmo a sua intervenção. Escolheu também falar da escassez de reagentes e avaria de algumas máquinas no Hospital Geral de Mavalane e Central de Maputo. São problemas que, inclusive, já levaram que os profissionais de saúde fizessem greves, manifestações, e hoje continuamos com estes problemas. Por dizer que escolhemos este tema por ser um tema lamentável, triste, partindo do princípio que o nosso maior valor é a vida. Este é o slogan do Ministério da Saúde. Mas o que nós notamos, quer pelas notícias, quer por aquilo que nós também observamos, há 2 semanas observei, num dado hospital rural, situações drásticas em que o médico se sente incompetente, não porque é incompetente ou incapaz, mas porque não há simples meios, por exemplo, para estancar a hemorragia. Não existe simples meios para ele fazer
valer aquilo que aprendeu durante tantos anos de formação. Portanto, temos problemas sérios, como aqui se dizia, máquinas avariadas e insuficiência de reagentes. É triste. Então, eu acho que deve haver prioridade para setores chaves da sociedade. Setores sociais, a educação, a saúde, são setores básicos para um país que se preza ser um país do século XXI. Tem de haver uma reflexão para que possa se olhar para esses setores como setores primários. É triste quando alguém morre por falta de um simples medicamento, mas volta e meia encontramos esses medicamentos no outro lado, nas escolas, nos hospitais privados ou clínicas privadas e até nas farmácias privadas. E sabemos muito bem que alguns desses medicamentos saem do nosso sistema de saúde. Portanto, há que refletir sobre isto, há que tomar medidas contundentes para que não haja desvio de medicamento, para que haja mínimas condições para que este povo, que é a razão de existência até do governo, a razão de existência dos deputados, a razão de existência de todo um país, possa tomar primazia. E aqui devíamos também trazer à tona a questão da sociedade de providência. Se o Estado não tem meios que possa se fazer valer da sociedade de providência, ou seja, há pessoas de boa vontade que, sendo pedidas, podem dar o seu apoio. O Estado deve ser capaz de dizer que não tem esses meios. Peço ajuda para salvar esse povo. Há pessoas singulares que conseguem fazer isso, pedem ajuda e conseguem canalizar o pouco que conseguem para os hospitais, para os centros de saúde. Então, o Estado deve trazer a consciência de todos, que somos todos moçambicanos, somos todos irmãos. Quando um membro sofre, o outro sofre. Se o Estado não é capaz de ter meios suficientes, que peça ajuda, até dentro do país, que peça ajuda a outras pessoas. Há pessoas de boa vontade que podem sanar os nossos problemas básicos. Refiro-me a medicamento, reagentes para salvar vidas. Se é que o nosso maior valor é a vida, então que a vida esteja no centro de toda a decisão política do país. Muito obrigado então, Dr. Cambrão, por esta conversa que nos proporcionou hoje. E foi um pontapé de partida, até porque teremos mais uma edição na próxima semana, então pedimos que deixe se calhar as últimas palavras. Obrigado, foi de fato um pontapé de saída e até breve, caro Rui Jeje. Pois, até breve então, Dr. Cambrão, e até breve, assim também, caro telespectador, é sempre um prazer estar consigo e voltamos próxima segunda-feira com mais uma edição do programa Nas Margens do Chivev. Por hoje, ficamos por aqui e até à próxima.